Oi pessoal, eu sou Ana, professora de Direito Tributário, e hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer uma defesa administrativa tributária em relação ao imposto de renda. Então você, que é estudante de Direito, ou recém-formado, ou aquele advogado que ainda não atuou, ou até a sua própria declaração de imposto de renda, quando é que você tem essa necessidade? Geralmente, já a gente chega nesse período, a gente está no mês de fevereiro, nessa gravação, mas todo ano o contribuinte que está na faixa de obrigação, do imposto de renda, ele é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Após o envio, há uma auditoria no sistema e se tiver tudo certinho, a declaração vai ser processada, vai ser homologada. Mas não quer dizer que a Receita Federal não pode convidar o contribuinte a qualquer momento, dentro do prazo de 5 anos após o envio, para prestar esclarecimentos. Então, o que pode acontecer? De um contribuinte enviar a declaração do imposto de renda e cair na famosa malha fiscal. Ana, e como pode cair nessa malha fiscal? São N motivos, mas os mais comuns é aquela pessoa que tem uma despesa muito alta, as despesas que são consideradas dedutíveis, principalmente com saúde e educação. Por mais que esteja tudo corretinho, com nota fiscal, com comprovante de pagamento, tudo certo, mesmo assim, a Receita Federal pode pedir que você apresente esses documentos comprobatórios. Pode ser que você tenha errado no momento do preenchimento, o contribuinte tenha errado, ou tenha esquecido de enviar alguma documentação para o contador que fez a declaração. E na hora que você visualiza as inconsistências, você pode dizer, eita, realmente essa pessoa errou, é só fazer uma retificação. Isso aí é só enviar a declaração mais uma vez. Esse caso de hoje não é nesse sentido. Qual é o sentido do caso que eu vou mostrar para vocês? É aquele contribuinte que fez a declaração de forma correta e a Receita Federal disse, tudo bem, está correto, mas me prove tudo que você gastou. Então, já digo para você que vai fazer consultoria nessa área, que vai trabalhar com essa área tributária e vai fazer essas defesas administrativas, oriente aos seus clientes a guardar toda a documentação. Nós estamos numa era digital e a gente não quer guardar mais nada, mas na hora de comprovar as despesas ainda é papel. Claro que a gente vai enviar da forma digital, mas nota fiscal, comprovante se foi Pix, se passou cartão de crédito, se pagou em dinheiro, tudo isso tem que ser comprovado na documentação. Então vamos lá. Qual é o primeiro passo? Eu vou acessar o sistema ECAC, que é o sistema da Receita Federal, certo? Para a pessoa física e para a pessoa jurídica, os dois têm esse mesmo acesso. A pessoa física ela pode acessar com a senha Gov ou com certificado digital pessoa física. Você vai acessar. Nesse momento eu vou usar certificado digital, pessoa física. A primeira coisa que você tem que fazer é identificar qual é o problema que gerou a malha, se é que é um problema. Mas o que é que a Receita Federal está solicitando do contribuinte? Então você vai acessar o ECAC, vai na parte de declarações, imposto de renda, meu imposto de renda. Lembrando que se você é um profissional e está prestando serviço, você tem que ter a autorização, através de procuração do contribuinte para que use uma senha que são a senha pessoal do Gov ou do certificado digital, ou o contribuinte pode simplesmente fazer uma procuração digital para que você possa fazer essa defesa do processo administrativo. Então, você vem ao Imposto de Renda 2025 com pendências. Você vem pendências com malha 2025. Então, nesse momento, a gente vai verificar o que é que a Receita Federal está pedindo. Então, ele diz, o que foi que aconteceu? Possível inconsistência nas deduções declaradas. Ele disse aqui todas as deduções. Então, tudo que você colocou na declaração de imposto de renda, que o contribuinte colocou, você vai ter que provar, certo? No processo. Às vezes é assim, inconsistências nas despesas médicas, então já melhorou, você só separa as despesas médicas. Despesas de construção, despesas com pensão alimentícia. Caso ele diga exatamente o que é, você não precisa colocar as outras deduções, você precisa colocar apenas o que ele está pedindo. Então, ele vai dizer aqui que se você possa ter errado, mas nesse caso ele nem disse que errou, ele simplesmente disse o seguinte, comprovação das despesas médicas, de todas elas, e comprovação do efetivo pagamento. Detalhe, não adianta você só ter a nota fiscal da prestação de serviço médico ou do plano de saúde. Você tem que ter a nota fiscal ou o recibo, se for no caso da pessoa física, e também o comprovante de como você pagou essa despesa. Então, vejam que o negócio está ficando muito mais complexo e muito mais exigente do que anos atrás. Então, via
a pendência, o que é que eu tenho que fazer? Separar toda a documentação e digitalizar. Uma dica, seja organizado, seja claro. Por quê? A Receita Federal, ela tem milhões de processos para fazer a análise. Então, quanto mais organizado você for, mais fácil e rápido o analista que está lá, o auditor fiscal, vai fazer toda a análise e ele vai despachar mais rápido. Então, o que é que você vai fazendo? Qual é a dica? Separa. Tem um plano de saúde, pega o demonstrativo do plano de saúde e todos os pagamentos do mês. Bota no arquivo só. Tem vou fazer propaganda aqui, mas tem vários sistemas na internet que ele unifica e organiza esses PDF. Vocês sabem, tem os famosos por aí. É só procurar no famoso Google da vida que você faz a unificação e você bota por ordem cronológica documento e pagamento, de janeiro até dezembro, certo? Plano de saúde, um arquivo. Despesas com dentista, fui de janeiro a dezembro, faz só um arquivo só. Então, seja organizado. Lembre-se que faça como se fosse assim, qualquer leigo que pegue essa documentação vai entender, certo? Essa é a grande dica. Então, diante disso, separei a documentação. O que é que eu tenho que fazer agora? Volto lá para o portal do ECAC e procuro processo. Eu vou ter que abrir um processo digital. Então, eu vou solicitar um serviço, que é o processo digital, e detalhe. Essa malha foi do ano base 2024, imposto de renda 2025. O contribuinte ele não foi notificado, porque quando ele é notificado, ele tem 30 dias para recorrer, para fazer a defesa, ou simplesmente, a Receita Federal, se não provou, ele vai dizer o seguinte, isso aqui é indevido, eu vou fazer a glosa das despesas e a pessoa pode até pagar tributos por causa disso, o famoso imposto de renda. Então, como ele não foi ainda notificado, eu apenas visualizei que caiu em malha, eu vou voluntariamente fazer a defesa antecipadamente. Então, eu vi que o contribuinte caiu em malha desde o ano passado. Eu enviei a declaração no mês de abril e caiu em malha. Só que eu tenho que esperar a partir de janeiro do próximo ano, do exercício seguinte, para poder fazer a defesa de forma antecipada. Então, essa é a opção que eu vou fazer. Caso o contribuinte receba a intimação, da Receita Federal para fazer a justificativa, a defesa e anexar a documentação, ele tem um prazo de 30 dias e você tem que cumprir o prazo nesse período. Então, quando tem aqui a área de concentração, você vai pedir malha fiscal do imposto de renda e o serviço você vai dizer apresentar documentos antecipadamente. Se fosse para atender a intimação, você iria aqui já fazer o termo. E caso dessa impugnação, porque a gente vai fazer o processo, a Receita pode dizer assim, olha, esse documento aqui eu não aceito, isso aqui não está assim, você não concordar e fazer a impugnação, que a gente tem outra aula sobre isso, certo? Mas por enquanto vamos falar de apresentar documentos antecipadamente. Qual foi o exercício? Exercício 2025. O exercício é o ano que eu estou fazendo o envio da declaração. Geralmente, esse ano, 2026, eu vou fazer a declaração ano base 2025, mas o exercício é o ano de envio. Vou colocar aqui o telefone, mas toda a comunicação vai ser através desse portal, certo? Vou solicitar o serviço. Ele vai abrir um protocolo de malha. Aberto o protocolo, vai ficar um númerozinho e eu vou fazer a juntada de documentos. Ele vai ter um termo de juntada que eu posso baixar e vou adicionar o documento para rascunho. Lembrando, eu já fiz todo o processo de organização de documentos comprobatórios. Então, peguei todas as despesas médicas. Aquilo que o contribuinte entregou para o contador fazer ou que ele mesmo fez, ele vai ter que juntar tudo e colocar num arquivo PDF, separar por despesas. Então, aqui eu vou pegar o tipo de documento, o que é que eu tenho que provar? Eu estou na malha fiscal, e vou colocar o quê? Como nesse meu caso prático foram para comprovar as despesas médicas, eu vou colocar aqui, o item despesas médicas e confirmar. Vou colocar aqui plano de saúde. Vou adicionar porque esse filtro é para que você deixe mais detalhado ainda aquilo que você está anexando. Então, com quem foi realizada a despesa? A despesa foi comigo ou com um dependente do imposto de renda? Foi comigo, certo? Qual é o tipo de prestador de serviço? É um plano de saúde. Como foi realizada a despesa? Foi dentro do Brasil. E qual tipo de comprovante? Então, eu estou colocando aqui a nota fiscal do plano de saúde ou o recibo ou o demonstrativo do plano de saúde, certo? Nesse caso aqui, eu vou colocar o demonstrativo do plano de saúde.
confirmar. Vou salvar e selecionar o documento. Então, eu vou procurar aqui onde foi que eu salvei o documento. Vou clicar em salvar. Então, veja que o comprovante de despesa ele está aqui, ó. Às vezes demora um pouco, tenham paciência, porque o site do ECAC são todas as empresas e as pessoas físicas, às vezes acessando no mesmo momento. Então, você vai anexar toda a documentação. Eu vou abrir aqui o documento para que vocês entendam como é que deve ser organizado o documento, certo? Então, por exemplo, o plano de saúde que eu acabei de anexar. Eu tenho o demonstrativo da fatura coloquei o mês da fatura e em seguida eu organizei o comprovante de pagamento. E isso a cada mês o que se refere, certo? E organizei todos os 12 meses. Então, assim, você vai fazendo isso com toda a documentação. Eu também tenho uma nota fiscal de uma consulta médica. Coloca tudo que você colocou na sua declaração de imposto de renda. Anexar todos os documentos, receber um protocolo. Se as empresas elas já têm um DTE eletrônico, ou seja, toda a comunicação é através do ECAC, que inclusive nessa parte do ECAC ele tem, você tem a nova mensagem, é como se fosse um recebimento de e-mail, a comunicação da Receita com o contribuinte, certo? Inclusive aqui já está dizendo que eu fiz o cadastramento do processo digital. Então o que acontece? A pessoa física, nem todo mundo tem esse DTE, mas se você entrar e vai clicar lá nos processos, né? Você vai clicar nos processos, depois que você enviar, e vai ficar lá nas minhas juntadas de documentos, vai aparecer o processo aqui que foi enviado. Então, qualquer comunicação da Receita Federal de decisão vai ser através desse canal, certo? Se você leu, né, já começa a contar um prazo para você fazer a impugnação. Então, fiquem atentos, porque também pode chegar a cartinha na casa do contribuinte. Então, quando você fechar esse contrato com o seu cliente, você tem que dizer a ele que qualquer comunicação da Receita Federal, você tem que ser o primeiro a ser avisado. Mas não se preocupe que quando chega a intimação da Receita Federal, eu recebi de um cliente na véspera de Natal, certo? Ele disse, Ana, meu presente de Natal foi esse. Então, a gente como advogado, a gente não tem hora para receber as más notícias, tá? Mas, sabendo que tem um processo digital, você tem que estar olhando, porque a gente não sabe a que momento a Receita Federal ela vai simplesmente fazer o despacho e tomar alguma decisão ou solicitar mais alguma documentação, certo? Então, a gente fica por aqui. Dentro da nossa plataforma do Novo Direito, temos várias outras situações que a gente pode usar o processo eletrônico digital nas nossas aulas de Direito Tributário. Então, vejo vocês lá. Até mais.